Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? O cristão se fortalece quando vive na humilhação ou quando é perseguido? Antes de entrar nesse tema, eu quero saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda na divulgação da palavra e do reino de Deus. Sua inscrição, seu like e seu comentário é muito importante no crescimento e na divulgação da palavra do reino de Deus. Conto com você então. Não se esquece de me seguir nas outras plataformas também. Tudo bem? O cristão se fortalece quando vive na humilhação ou quando é perseguido? A tendência de todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus de corpo, alma e coração é sofrer perseguições por causa do Evangelho. Mas aqueles que sofrem essas coisas são aqueles que pregam a verdade, os que têm uma vida consagrada com o Senhor Jesus. Esses sofrem as aflições e perseguição, e mesmo assim permanecem no mesmo amor e na mesma busca pela vida eterna. O cristão que não nega a verdade, ele sofre com a perseguição e não acusa o seu adversário. Antes ele pede para que Deus não impute o pecado sobre o seu acusador. Então, se você quiser viver uma vida com o Senhor Jesus, se prepare, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor vai fortalecer cada um de nós. Em 2 Coríntios 12:8, Paulo escreve sobre o seu momento de fraqueza, no qual um enviado de Satanás lhe afligia e ele rogou ao Senhor 3 vezes seguidas. Mas olha o que o Senhor respondeu para Paulo. Versículo 8: Por 3 vezes roguei ao Senhor para que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Nosso companheiro e amigo Paulo, com sua declaração, nos incentiva a permanecermos firmes nos dias de aflição, nas perseguições, nos momentos de angústia, porque o sofrimento por Cristo é sinal que estamos no caminho certo. Essas lutas jamais irão fazer com que o Evangelho pare de ser anunciado, porque cada vez que um cristão é assolado pelos momentos de aflição, isso faz que ele permaneça firme e continue anunciando o Evangelho do reino de Deus. Tem pessoas que não entendem isso, mas quanto mais um cristão é perseguido, mais ele se fortalece no Senhor Jesus. Nas nossas fraquezas, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem pessoas que acham que o poder e a força de Deus vem através do ódio, ira e raiva, mas esses tipos de pessoas não estudam a Bíblia e não compreendem o que está escrito nela. Por isso, sofrem sem saber o motivo do seu sofrimento e caminham sem destino. O destino é a perdição e imaginam que irão chegar até o Senhor Jesus. Devemos ler os evangelhos e apreciar seus mandamentos com muita calma e cuidados, porque no evangelho encontramos o tesouro do conhecimento e o mapa que nos leva ao Salvador. Quando Paulo menciona em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ali ele está se referindo no amor do nosso grandioso Deus. Você já teve um amigo grande? Sabe aquele amigo enorme que você até chega a imaginar, nossa, esse cara deve ser muito forte, todos devem ter medo dele. Mas ao conhecê-lo profundamente, você se depara com uma pessoa mansa e humilde e que não tem coragem de fazer mal a ninguém? Pois é, assim é o nosso Criador, um amigo grande e forte, mas usa sua força em forma de amor, zelo, cuidado e trata todos igualmente. Por isso que Paulo nos orienta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, se fortaleça no amor, seja manso, tenha mais cuidado com as pessoas, cuide dela como se você estivesse cuidando de você mesmo, porque é assim que somos cuidados por Jesus. Vamos ler Romanos 5:1. Paulo escreve para os romanos sobre a importância de permanecer no amor de Jesus Cristo a todo momento. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até no verso 5, Paulo revela que até o sofrimento pelo Evangelho traz benefícios, que tem a capacidade de gerar em nossos corações a esperança de viver com Cristo. Aprendemos que não é na força do ódio, da ira e da raiva que venceremos e herdaremos a salvação, mas é na fraqueza, do amor, da bondade, da misericórdia, que conquistaremos essa glória e honra. Fique atento nos ensinos e nos mandamentos de Jesus. O amor dele aquece os nossos corações e nos faz brilhar como lâmpadas na escuridão. Não use a palavra como objeto particular, que só serve quando você precisa, mas use como uma necessidade diária. No verso 6 do capítulo 5, Paulo ainda cita: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fiquem atentos no verso 6 do capítulo 5. Paulo ainda cita que a morte de Jesus não foi por causa dos justos, mas por causa dos pecadores. Jesus nos deu a oportunidade de nos livrar do peso das acusações. Agora não somos mais afligidos por causa de nós mesmos. Nosso sofrimento é pelo Evangelho da verdade. Se esforcem, meus irmãos, busquem esse amor. Por mais que seja difícil, tenho certeza que juntos vamos conseguir sair dessa situação. Os sentimentos da maldade precisam sair de dentro de nós, para dar lugar aos dons gratuitos que vêm da parte de Jesus. Mas a decisão é sua, e somente com o seu consentimento as coisas boas podem começar a fluir dentro de você. Aí você vai perceber que existe um tesouro guardado dentro do seu coração. A partir daí, os frutos que sairá de você irá servir para o nome do Senhor Jesus ser glorificado para todo sempre. Ainda no verso 11 do capítulo 5, Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Estão vendo, meus irmãos? Depois da desobediência, não existia pecado grande ou pecado pequeno. Todos os tipos de pecado era considerado como pecado pela lei, tanto grande como pequeno. E já que pecaram, não existia misericórdia. Tinha que morrer e ponto final. Mas tem algo estranho no Antigo Testamento, e eu quero te contar mais para frente, se assim Deus permitir. Mas a lei não foi dada por nosso Criador. Os anjos caídos, ou seja, a milícia de Satanás, foi quem fez essa bagunça, trazendo a desorganização e separou o amor, acrescentando ódio, ira e muita maldade através da lei. E se essa lei tivesse vindo da parte do Pai, então Satanás já era para ser extinto, porque foi o primeiro a pecar contra Deus. Mas Deus não é assassino. Repito, assassino é a raça do diabo, que foi expulso do céu e agora quer nos impedir de chegarmos ao nosso Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz no verso 15 do capítulo 5. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou,
porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora Paulo reconhece que pela lei ele trabalhava para favorecer a morte. Vida tinha aqueles que por ele sofriam o dano da perda, pois esses já estavam justificados por Jesus. A ofensa abundou por um longo período na vida do nosso amigo Paulo, mas o dom gratuito veio até ele e lhe colocou essa graça da revelação. E isso precisa estar revelado dentro de cada um de nós, tanto eu como você e os demais irmãos que estão vivendo ainda na ofensa da lei. Precisaríamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e dele ter o entendimento e o conhecimento da verdade. Não adianta buscar aquilo que não favorece as palavras de Deus, seu reino e sua justiça. Se não obtivermos o conhecimento da verdade, não teremos parte com Jesus no seu glorioso reino celestial. A ofensa, o ódio, a ira, as mágoas não pode mais ter poder no coração dos que estão justificados em Cristo. Em Cristo somos cheios de amor, bondade, misericórdia, compaixão, e o mal, mesmo nos conduzindo à morte, nunca fará que o amor e a comunhão com Cristo nos faça nos afastar do nosso Criador. Não se esqueça que por causa da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e a morte abundou junto com a ofensa. E essa realidade vem crescendo, o pecado vem se propagando e a morte vem deixando a sua marca na vida de muitas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. Mas Jesus trabalha na vida de poucos, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Somos os escolhidos para pregar essa verdade, a verdade que o mundo não aceita, mas que vem transformando e mudando a história daqueles que crêem no nome do Filho de Deus. Esta é a minha missão, trabalhar pelo reino, pela graça e pela misericórdia de Deus. Quero te apresentar o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aceite o Senhor Jesus em sua vida e seja feliz você e sua família. E a paz do Senhor Jesus.